Está sendo discutido pelo senador Alessandro, foi apresentado ao presidente Davi, e eu acho que é uma alternativa que merece o debate de nós todos. E é um debate com membros de outros poderes também, senador? Não, o projeto de lei é uma prerrogativa de qualquer membro do Congresso Nacional. Um projeto de lei foi surgido aqui no Congresso Nacional e foi a partir de um clamor que bancadas representativas aqui têm, sobretudo as bancadas de oposição. Afinal de contas, o que é argumentado pela oposição? Não é a pena da moça do batom, não é a pena relativa do cabeleireiro, do pipoqueiro. Então, se não tiveram participação na arquitetura golpista, se não tiveram participação na orquestra golpista, se não financiou a tentativa de golpe de Estado, que ocorreu, não dá para omitir os fatos. Houve uma tentativa de bomba no aeroporto internacional de Brasília, houve um plano para matar o presidente da República, o vice-presidente da República eleito, o ministro-presidente da Suprema Corte. Isso os dados da Polícia Federal revelam. Então, essa orquestra golpista, essa arquitetura golpista, óbvio que a pena em relação a esse tem que ser inclusive majorada. Mas aqueles que de fato estavam eventualmente ou foram levados até por informações falsas ao calor do momento, eu acho que é de bom tom para esse ter a redução de pena. E tendo a redução de pena, apresentar para o Brasil uma alternativa de conciliação nacional, sem falar de anistia, porque anistia o povo brasileiro não quer. A única anistia que o povo brasileiro quer no dia de hoje é a anistia para aqueles brasileiros que recebem até R$5.000 e tem que pagar imposto de renda. Essa é a prioridade de anistia que tem que votar. Para que estes deixem de pagar imposto de renda. A outra, para quem participou de golpe, nós vamos fazer a devida gradação das penas. E aí está claro que Bolsonaro, que pela suspeita ajudou a planejar, ficaria de fora desse projeto. Porque quem planejou e financiou... Aqueles, sem nominar ninguém, aqueles que arquitetaram, orquestraram, tiveram conhecimento ou financiaram, por óbvio, pela primeira vez na história do Brasil, esses têm que ser responsabilizados. Porque nós já tivemos, ao longo da nossa história, desde a proclamação da República, 9 golpes de Estado e tentativas. A não punição de quem tentou dar golpe de Estado, e sobretudo, neste caso específico, tentou dar de forma violenta, resultou em golpes de Estado que triunfaram e possibilitaram que os golpistas ascendessem ao poder. Então, pela primeira vez na história, não é aceitável passar mão na cabeça para quem quis corromper a democracia brasileira, para quem quis retirar do povo brasileiro o direito ao voto. Você conversou com o presidente Lula sobre essa... Não conversamos, no âmbito do governo, não conversei com o presidente Lula, não conversei com a ministra Gleisi. Eu, particularmente, acho que é uma matéria de bom tom e é uma mão estendida para a reconciliação nacional. As pesquisas de opinião, todas que vocês veem, apontam que mais de 65% dos brasileiros não querem anistia, e nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de dar a cada um o que é de cada um. Quem participou com a execução da intentona golpista, quem financiou, aumenta a pena. Quem eventualmente foi levado àquele momento, óbvio, é uma redução de pena. É só dar a cada um o que é de um. E eu acho que isso é o antônimo do que está sendo, por alguns, proposto. É fazer justiça, é garantir justiça sem que se passe impune aqueles que arquitetaram, orquestraram e financiaram as tentativas de golpe de Estado que ocorreu de 30 de outubro de 22 até 8 de janeiro de 23. Um dos casos mais emblemáticos dos considerados, abre aspas, excessos do Supremo foi o caso da cabeleireira que pichou com batom a Estátua da Justiça. Ela não chegou a invadir o prédio do Supremo e mesmo assim ela recebeu uma pena de 14 anos. Particularmente, o senhor acha essa pena, no caso dela específico, elevada? Eu não sei o teor do processo detalhado. Eu acho que todos aqueles que participaram, que correram para destruir isso daqui, você viu como estava isso aqui no dia 8 de janeiro. Você viu a circunstância que está e que ficou o Palácio do Planalto. E, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos banalizar aquilo como se fosse algo normal. Mas é lógico, o que se debate nesse momento é aqueles que foram levados, aqueles que não tiveram papel na articulação, aqueles que não tiveram papel na arquitetura do golpe, aqueles que não financiaram. Obviamente, não pode ter o mesmo padrão de pena daqueles que arquitetaram, organizaram e financiaram. É essa diferenciação que tem que ser feita. E, aliás, me parece que o reclame central,
que era feito era por estes. Não é a argumentação que é feita, não é por estes? Então, acho que a ideia dessa matéria é uma mão estendida para reconciliação nacional, inclusive com aqueles que cometeram delito, que responderão pelo delito, mas obviamente não responderão na mesma proporção daqueles que tiveram papel protagonista na intentona golpista. Senadora, um balanço da CPI hoje com o que aconteceu agora no final em relação a essa empresa que está sendo investigada. Conta um pouquinho para a gente do que aconteceu. Bom, a empresa é a Peach Blossom e veio um dos representantes. O senhor Daniel Pardim consta no estatuto, na empresa, ele faz parte dos sócios da empresa e veio como testemunha. Veio acompanhado dos seus advogados, todos os direitos, todas as prerrogativas foram-lhe concedidas. Então, a obrigação dele, prestando ou não o compromisso de testemunha, mas ele prestou o compromisso, ele deveria dizer a verdade naquilo que não o incriminasse e poderia se calar naquilo que pudesse incriminá-lo. É assim que diz o artigo 342 do Código Penal. Mas ele também não pode omitir questões conhecidamente conhecidas por ele e por óbvio, diante de compor o quadro societário, e também questões que são de conhecimento público e notório. Os advogados se exaltaram, nós tivemos muita paciência no começo, nós explicamos que os advogados estão ali para orientar o cliente. Bom, então ele começou mentindo desde o começo que não conhecia os seus sócios. Então, pode ser que ele não os conheça pessoalmente, mas dizer que não os conhece, imagina, ninguém constitui uma sociedade com quem você não telefona, para quem você não conhece. Então, nitidamente, o que nos parece é que ele é uma interposta pessoa, o chamado laranja. E, além de tudo, está muito estranha a forma como os advogados ali se comportaram. Ele mentiu mais de 3, 4 vezes e nós demos a chance, nós repetimos perguntas. Só que chega uma hora que, sinto muito, ele tem uma banca de advogados que, segundo ele, não está cobrando, ou seja, pro bono, porém, isso ele respondeu após a orientação dos advogados, quando eu perguntei quem estava pagando. Ele falou, não irei responder. Então, e ele, pelo jeito, não tem condições de pagar. E então, mentiu inúmeras vezes, e por mais que o Código de Ética da OAB não obrigue os advogados a dizer quem está pagando, o que foi que nós entendemos? Que sim, existe alguém pagando. E depois ele mentiu que era pro bono. Enfim, nós precisamos nos dar o respeito. Esta casa precisa ser respeitada, uma CPI precisa ser respeitada. Então foi por isso que eu dei essa ordem de prisão em flagrante. Então, infelizmente, não era a nossa vontade, eu expliquei muito bem no começo, falei, nossa intenção não é prender o senhor. E se ele realmente não conhece o que os advogados estavam assim, subestimando a nossa inteligência, se não conhece, ele vai explicar para o juiz. Já estão atuando pro bono, né? E não é nenhum abuso de autoridade, porque está muito claro. E se for abuso de autoridade, eu responderei por isso com a maior tranquilidade do mundo. Mas ninguém me deu voz de prisão lá na hora. Eu falei para ele, o senhor me dê voz de prisão, né? Já que ele está dizendo que eu estou abusando da minha autoridade. O que nós não podemos permitir é esse desrespeito dentro de uma CPI, dentro da maior casa legislativa do país, na menor ou na maior, isso não pode ser feito, isso é atacar um poder. Enfim, eu estou muito tranquila e agora ele está nas mãos da justiça, virou um caso de polícia. Obrigada, senadora.